E aí galera, beleza, começando mais um vídeo aqui no canal. Lembrando meus amigos, eu fiquei um dia sem postar vídeo no canal, porque eu estava doente, eu fiquei a semana inteira doente. Aliás, eu ainda estou doente, ainda estou com dor na garganta, mas a gente vai continuar aí fazendo os conteúdos para vocês. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo de hoje, espero que vocês gostem do vídeo de hoje, beleza? Bom, meus amigos, mas antes de mais nada, deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal para você me acompanhar todos os dias, me acompanha lá no Instagram também, me segue lá no Instagram, e também para você que deseja receber um conteúdo exclusivo de vendas do Instagram, um conteúdo massa sobre vendas através do Instagram. Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição para vocês, beleza? Clica no primeiro link e acessa lá, é totalmente de graça para vocês receberem conteúdo exclusivo a respeito do Instagram, para que vocês possam vender mais todos os dias, certo? Então, se você quer mais do vídeo, clica no link e se inscreve lá para você estar recebendo os conteúdos todos os dias, beleza? Bom, meus amigos, então vamos lá. O tema do vídeo de hoje é sobre como você faz para explodir no Instagram. Galera, muita gente me pergunta como fazer para explodir no Instagram, como fazer para você se tornar uma grande autoridade no Instagram e realmente crescer o seu Instagram. Bom, galera, vamos lá. Primeiro você precisa entender uma coisa. Para você explodir no Instagram, você precisa de seguidores, beleza? Então você vai precisar de seguidores para que você possa explodir no Instagram, ser mais conhecido, ter mais engajamento nos conteúdos e tudo mais. E para isso, você vai precisar focar então em seguidores. Então como que você faz para explodir no Instagram? Primeira coisa, ganhar seguidores, ou seja, postar muito conteúdo que te ajuda a atrair mais seguidores para que você possa vender mais para eles, para que você possa aumentar o engajamento nos seus conteúdos, no seu Instagram, que é ganhando mais seguidores. Então a primeira coisa para que você possa explodir no Instagram é ganhar seguidores. E dessa forma é postando muito conteúdo. Eu indico sempre 5 conteúdos por dia. 5 conteúdos por dia já vai te ajudar a explodir no Instagram, certo? Segunda coisa que você deve fazer para explodir no Instagram e aí crescer muito mais é fazendo anúncio. Isso mesmo, galera, você deve fazer anúncios no seu Instagram, ou seja, impulsionar conteúdo. É o que eu recomendo muito, impulsionar os seus conteúdos para mais pessoas verem, para que mais pessoas possam te conhecer, conhecer seus conteúdos e assim te seguir cada vez mais. Então, segunda coisa, comece a impulsionar seus conteúdos. Se você não tem dinheiro para impulsionar seus conteúdos, você pode simplesmente colocar lá 10 reais por dia, 5 reais por dia nos seus anúncios, e assim você começa a ganhar mais seguidores, atraindo as pessoas a explodir o seu Instagram, beleza? Terceira coisa que você deve fazer para explodir no seu Instagram é fazendo lives. Galera, eu nunca imaginei que fazer lives todos os dias te ajudaria tanto a explodir no seu Instagram. E galera, ajuda muito. Então se você pode fazer lives, faça lives todos os dias. Sempre com uma dica nova, com conteúdo novo. Ou se você não quiser passar conteúdo, chama alguém para trocar ideia com você na live. E aí você vai conversando, mas sempre faça lives todos os dias. Isso vai te ajudar a explodir no Instagram, isso vai te ajudar a ter o seu perfil no Instagram muito grande, galera, beleza? Então, mano, faça isso, que eu tenho certeza que você vai dar certo no Instagram. Então, vamos lá, fazer live no Instagram todos os dias. Live te ajuda muito a explodir no Instagram, galera, muito mesmo. Outra coisa, funcionar seus conteúdos. É muito importante você impulsionar seus conteúdos para mais pessoas, e assim você atrai mais pessoas para dentro do seu Instagram. Mano, isso ajuda muito também, beleza? Impulsionar seus conteúdos 10 reais por dia, 5 reais por dia, 15 reais por dia, já vai te ajudar a explodir no Instagram. Outra coisa também, ganhar seguidores. Como ganhar seguidores? Postando um conteúdo por dia. Sempre 5 conteúdos por dia. Quanto mais conteúdo você postar,
no seu Instagram com consistência, mais você vai explodir mais rápido o seu Instagram, certo? Então, galera, explodir o seu Instagram é muito fácil. Você só precisa seguir todas essas coisas e fazer todos os dias, ter consistência todos os dias, e assim você vai explodir no seu Instagram. E assim o seu Instagram vai crescer muito, você vai ficar muito conhecido, a sua marca vai ficar muito conhecida, certo, meus amigos? E, mano, vai pra cima, tenha consistência, porque é a consistência que vai te ajudar a explodir através do Instagram, beleza? Bom, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido de coração essa dica, essa sacada. E agora faça isso e exploda no seu Instagram. Vai pra cima e faça o seu Instagram explodir com essas técnicas, com essa sacada. Eu tenho certeza que vai dar muito certo se você focar e utilizar essas estratégias, beleza? Lembrando, galera, se você quer receber conteúdos exclusivos no Instagram, conteúdos exclusivos de venda no Instagram, o link do primeiro. Vou deixar aqui no primeiro link abaixo do vídeo. Clica no primeiro link abaixo do vídeo para que você possa se cadastrar e receber conteúdos exclusivos de vendas no Instagram. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto, deixa o seu like, se inscreve no canal e valeu. Até o próximo vídeo. É nóis, sucesso!